De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com a psicóloga e escritora Raquel Moreno e advogada e voluntária do SOS Mulher, Lúcia Otaviano. Nós já conhecemos os resultados da Lei Maria da Penha e os traumas que a violência doméstica gera em toda a família. Mas, além de agressões físicas, existem outros tipos de violência contra a mulher. Aliás, eu queria retomar só um pouquinho a respeito do que você falou no final do último bloco. Eu achei muito interessante isso. Você falou sobre o coletivo feminista de sexualidade e saúde, que na verdade está atendendo os homens. Isso é muito interessante, Raquel. Esse trabalho vem sendo realizado lá em São Paulo e tende a se expandir agora. É em São Paulo, e nós temos também Santo André e São Bernardo do Campo, me parece. Alguns grupos, na próxima semana, deve ter um evento em Santo André, lançando o tema e elaborando um trabalho um pouco mais consistente em cima disso. Sim, e é um atendimento feito em grupo com os homens e que se trata o quê? Como é que é? Mais ou menos, fala rapidinho para nós. Olha, é uma dinâmica de grupo, tem um psicólogo, tem um outro que é de outra formação e começa a se conversar, né? O que levou à violência, como é que foi, o que você sentiu, o que aconteceu, o que te levou a isso, e é uma reflexão conjunta. E depois, aos poucos, vai se introduzindo alguns temas. Na verdade, são várias sessões que acontecem, né? Sim. E que fazem mudar o ponto de vista, fazem perceber que provavelmente o cidadão que é autor de violência, algumas vezes pelo menos, o cidadão que é autor de violência, sofreu uma série de violências e contradições no decorrer do dia todo. Ele não pôde reclamar com o chefe, ele veio num transporte meio carregado, ele pisaram no calo dele, ele não pôde responder. Chega em casa onde ele é o rei do castelo, né? E lá pode, e né? Lá ele então desconta toda a raiva dele. Toda a raiva. Quando na verdade lá ele deveria se estruturar, tanto ele quanto ela, para poder enfrentar melhor essas contradições, essas contrariedades da vida, né? E aos poucos vai se discutindo isso e os homens vão percebendo isso, vão entendendo que o caminho é outro e quando eles dialogam com outros homens, eles têm esses argumentos, eles são melhor ouvidos, porque parece que eles falam coisas que os outros vivem também. Então é fundamental que a gente também transforme os homens e não simplesmente os puna, né? Sim, com certeza. Se eu puder falar um pouquinho sobre isso. Pode, por favor. Porque assim, né, existe um dispositivo na Lei Maria da Penha, inclusive, que o juiz pode encaminhar o homem agressor a esses grupos, né? Então isso é outra coisa muito importante desses grupos serem estabelecidos, né, em várias cidades do país. Porque veja bem, a gente não está falando de um câncer que vai ser retirado e jogado fora. A gente está falando de uma pessoa, né, o homem, que pode, inclusive, no caso de uma separação, estruturar uma próxima família e, da mesma forma, ser violento com essa próxima família. Então, é muito importante essa modificação e ela só ocorre se ele entender os motivos da violência dele, né? Porque, assim, se a gente for pensar bem, ele também é vítima. Em qual sentido? Ele é vítima dessa cultura, desse peso social, essa cultura machista, patriarcal, que faz com que ele, em todo o cotidiano, pense que ele tem que provar a masculinidade em tudo que faz, né? E, normalmente, a masculinidade, nesses casos, está ligado à violência, a qualquer custo, colocar isso. Aquela ideia de que você tem que ser homem de todo jeito, você tem que ser homem de todo jeito. Agora, eu queria puxar um pouquinho mais para um outro assunto. Eu tive, faz um tempinho atrás, trabalhando num espaço que acolhe meninas vítimas de violência, grávidas ou mães. Elas são menores e elas já estão grávidas ou são mães. Em geral, quem acaba cometendo essa violência é o pai, padrasto, tio, vizinho não, enfim, próximo, dentro de casa, né, absolutamente próximo dentro de casa. E o que acontece com o passar do tempo é que essa menina é institucionalizada enquanto o autor da violência continua em casa e o juiz, quando vai julgar, ele resolve aplicar não a Lei Maria da Penha, mas o Estatuto da Criança e Adolescente. Então ele diz, por exemplo, essa criança que você carrega tem direito ao pai, tem direito à visita do pai. E a menina é obrigada a acabar aceitando a visita do estuprador, porque foi um estupro, na verdade, para que ele possa ter acesso ao filho e visitar o filho. As medidas protetivas que a Lei Maria da Penha garante, no caso das meninas, muitas vezes não são aplicadas. Né? E acho que a gente precisava mexer com isso. Um desafio que a gente tem que, na sociedade, mudar esse comportamento, com certeza. Claro.
Mas agora tem uma coisa interessante que você escreveu um livro, Raquel, sobre a beleza impossível. Que resultados você chegou e o que quer dizer isso? Olha, na verdade tem várias formas de violência Sim. institucionais, né? Tem as violências físicas, psicológicas, patrimoniais, etc. e tal. E tem uma violência simbólica, que é mais refinada, que é difícil de você perceber às vezes. E uma das violências que se comete contra a mulher, e também os homens estão entrando um pouco nessa história, está se cometendo contra os homens também, é impor um padrão de beleza, né? E que não é imposto tipo, vocês têm que ser assim, mas você só vai ser feliz se você for assim, né? E tome padrão de beleza. Essa norma, né? Isso, e tome padrão de beleza. Tem que ter esse cabelo, tem que ter esse tipo de coisa. Tem que ser mais magra, jovem, branca, assim, cabelo liso, esvoaçante, etc e tal. E olha, se você não é assim, tem uma série de produtos, procedimentos, intervenções cirúrgicas, etc, que te trazem mais perto disso. Isso é complicado, porque tem pesquisas internacionais comparando, e no Brasil é onde a mulher tem a autoestima mais rebaixada em função disso. Um dos outros efeitos positivos é que nossa indústria de cosméticos passou a ser a segunda maior do mundo, só superada pela chinesa, onde tem muito mais mulheres do que nós. A cirurgia plástica, se não me engano, nós somos o primeiro. Cirurgia plástica, nós somos o primeiro. E a mulher brasileira, em função da autoestima rebaixada, é aquela que mais se dispõe a fazer sacrifícios para poder chegar mais perto desse ideal de beleza. E é espantoso que isso comece desde cedo, né? No ano passado, triplicou o número de adolescentes que fizeram cirurgias plásticas por motivos meramente estéticos, né? Adolescente, o corpo está mudando, ainda não está definido. Mudanças, né? Ainda não está definido, precisa se afirmar, etc. e tal, mas elas estão entrando nessa. E os homens começam a seguir também esse mesmo movimento. Mas, aí não tem que entrar também a família? E o pai e a mãe? Então, a mãe quer que a filha seja feliz. Para ser feliz, ela tem que ser bonita. Porque ela também quer seguir esse padrão de beleza. Então, tem que seguir esse padrão de beleza. A mãe já está catequizada por esse padrão, né? Já entrou na cabeça dela. E as menininhas têm isso desde cedo. Quer dizer, antigamente, quando se brincava de boneca, era um treino de maternagem, era uma mãe e filhinha. Né? Sim, vamos trocar fralda. Né? Hoje você brinca com a Barbie. Barbie é como você quer ser quando crescer. Então já introjeta dentro de você. Aí você se olha no espelho, ninguém mais precisa te controlar. Você já introjetou esse modelo e isso passa a ser um comando para você. E aí você procura absolutamente tudo para chegar mais perto disso. A diversidade, né? Nós temos mulheres brancas, negras, gordas, magras, japonesas, etc. no nosso país, que é o que faz a beleza da mulher brasileira, sim, internacionalmente cantada, ela simplesmente não está apresentada. É um modelo único, portanto autoritário, que acaba sendo imposto e que é uma forma de violência mais sutil. E lá, Lúcia, você vê esse tipo de coisa lá no voluntariado? Então, o que acontece é o seguinte, né? Algumas crianças chegam com comportamento altamente adultilizado, né? Enfim, elas são crianças adultas, elas se maquiam. Esses dias eu fiquei chocada com uma criança, conforme ela baixou, ela era uma menina de no máximo 5 anos de idade, a mãe estava sendo atendida e daí eu estava vendo, conforme ela se abaixou, a calça que era de cós baixo, ficou mais baixo e apareceu a calcinha. E era um fio dental. Uau. E uma criança de 5 anos de idade usando um fio dental. Casas Pernambucanas não anunciou um sutiã recheado para menina de 8 anos? Meu Deus do céu. Sim, entende? São coisas então, que saem fora do... e é bem isso, né? Quem é que sai para comprar a roupa para a menina? A menina de 5 anos não vai sozinha comprar sua roupa, né? Mas é isso, tá tudo tão introjetado na mãe que ela quer ver aquela menina uma mulher. Né? Ela quer ter orgulho de ter a filha dentro do padrão que muitas vezes ela não está alcançando, então vamos tentar que a filha alcance, seja, né? Já que eu não consegui, né, entrar numa calça 40, então vamos fazer com que ela, né, não coma para ter um corpo perfeito, enfim. Agora, uma coisa, a mídia tem um papel em cima disso, porque até tem um outro livro, né? A imagem da mulher na mídia. Está anotado aqui. Anotado. Você me persegue aí. Está anotado aqui. Então, por coincidência, né, as crianças brasileiras são aquelas que assistem mais horas de TV. Né? A TV mostra um mundo tão ameaçador lá fora
que as mães acham que as crianças estão mais seguras dentro de casa assistindo televisão, quando ela não está, do que na rua brincando, né? E aí tome, né, todas as receitas e as coisas que acabam sendo destiladas de alguma maneira na TV comercial. Tá? Sim. E o que acontece é que, por coincidência, que não é muita coincidência, nós temos as crianças que mais horas de TV assistem e ao mesmo tempo que nós temos as crianças mais precocemente erotizadas do mundo. Então, as duas coisas andam juntas, né? Quando eu digo que a cultura devia ser discutida, ela devia ser discutida na escola, devia ser discutida pela mídia. A mídia devia mostrar mais diversidade ou mostrar uma percepção crítica disso, ou mostrar várias maneiras de pensar diferentes a respeito dessa questão, de modo que cada telespectador, né, pudesse formar a sua própria opinião, tendo um leque, né, do que é possível pensar. E não é isso que costuma acontecer, né? Costuma ser uma coisa mais consistente. A gente acaba expondo as crianças para um momento que não deve... As crianças e as mulheres também. O Unesco faz uma pesquisa a cada 2 anos e o Brasil faz parte da amostra. A gente tem acompanhado quantas mulheres aparecem nos espaços ditos sérios, na TV, por exemplo. E as mulheres aparecem em 8% dos espaços chamados sérios. E nós somos 52% da população. Será que nós não fazemos nada? Né? E quando a gente aparece, tipo notícias, etc. e tal, que são os espaços sérios, com aspas ou sem aspas, a gente aparece como vítima ou como testemunha, nunca como especialista. E, no entanto, as mulheres estão em todas as faculdades, em todas as profissões, têm acumulado mais anos de estudo e não é isso que passa. E aí, quando o entrevistador fala com ela, diz: o que a senhora sentiu? Nunca o que a senhora pensa, acha, considera. Não, é só emoção, como se a mulher só fosse capaz de emoção e não de raciocínio. Isso tudo ajuda a formar uma imagem de mulher que acaba sendo reforçada nos outros espaços, inclusive de lazer, novela, etc. e tal, que é consistente e que forma uma imagem que acaba sendo imposta e que é absolutamente estreita. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre a violência contra a mulher. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.